Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça cinza e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós iremos revisar os assuntos de morfologia, verbos e pronomes. Meus queridos, a morfologia é aquela classe de palavras que é responsável por fazer duas coisas: classificar as palavras e estudar a estrutura e o processo de formação dessas palavras. Nós temos no total 10 classes gramaticais e na aula de hoje nós vamos nos concentrar nos verbos e nos pronomes. Os verbos, como você sabe, é aquela classe de palavras que expressa uma ação ou um estado ou fenômeno da natureza. O pronome, por sua vez, é a classe de palavras que substitui o nome, e ele tem várias classificações. Nós temos aí pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes possessivos, enfim, nós temos muitos tipos de pronomes. Para a aula de hoje, eu vou precisar trabalhar também alguns conceitos de sintaxe, e você sabe a diferença entre morfologia e sintaxe. A morfologia usa a palavra isolada e a sintaxe analisa a relação das palavras dentro de uma oração. Vamos às nossas questões. A primeira questão diz assim: leia o trecho do poema Amor Feinho, de Adélia Prado, para resolver a questão. Eu quero amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrado, é igual fé. Não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo e filhos tem os quantos haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa e saudade roxa e branca, da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. Que poema bonito, né? Mas vamos aqui à nossa questão. Eu quero amor feinho. O verbo sublinhado, que é o verbo quero, é transitivo direto, assim como o verbo sublinhado em. Meus queridos, quanto à transitividade verbal, nós temos aqui 4 classificações para esse verbo. Ele pode ser um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento. Por exemplo, se eu disser assim, o bebê nasceu. Esse verbo nascer não precisa de complemento, portanto, é um verbo intransitivo. Quando o verbo é transitivo, ele precisa de complemento. E aí, esse complemento, ele pode ser um complemento que é um objeto direto ou um complemento que é um objeto indireto. A diferença entre esses dois tipos de objeto é que o objeto direto não precisa de preposição e o objeto indireto precisa de preposição. Por exemplo, se eu disser assim, eu quero café, entre a palavra café e o verbo querer, não há uma preposição. Mas se eu disser, eu necessito de café, entre o verbo necessitar e a palavra café, eu preciso da preposição de. Então, você observa que o verbo, no caso sublinhado, eu quero amor feinho, é um verbo transitivo direto. Vamos observar as questões para observar qual delas também apresenta um verbo transitivo direto. Amor feinho não olha um para o outro. Pessoal, quem olha, olha. Esse verbo, neste caso, está funcionando como verbo intransitivo. Então, não é a nossa resposta. Não teologa mais. Teologar é verbo também intransitivo, né? Não é verbo transitivo direto. Uma vez encontrado, é igual fé. Olha só, nós temos o verbo ser, no caso é, aí, e esse verbo está funcionando como verbo de ligação. Ele não expressa uma ação, mas ele atribui um estado ou uma característica para o sujeito. Não é a alternativa, portanto, que tem um verbo transitivo direto. A letra D diz, amor feinho é bom porque não fica velho. Verbo ficar também funcionando como verbo de ligação, pois liga aí uma característica do sujeito ao sujeito. Só pode ser a letra E. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa. Observa que o verbo plantar, quem planta, planta algo, planta alguma coisa. Entre o verbo plantar
E a palavra beijo não há uma preposição, portanto, esse verbo é transitivo direto, logo a letra E é a nossa resposta. Vamos à segunda questão. Do ponto de vista da norma gramatical, o trecho abaixo apresenta erro com relação à uniformidade de tratamento dos pronomes de segunda pessoa dos termos destacados. Vamos observar. Os mágicos são as pessoas mais honestas do mundo. Eles te avisam. Se prepare. Eu sou só uma fraude, um mentiroso e vou te enganar. E aí eles vão lá e você cai mesmo assim. Meus queridos, observem que a gente está falando agora de pronomes, né? Eu vou circular aqui os pronomes que nós estamos analisando. Se e o T novamente. Vamos recapitular que tipo de pronomes são esses? Os pronomes eles podem ser pessoais, né? E nesse caso eles podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Os pessoais do caso reto você conhece. Eu, tu, ele são os pronomes do singular. Nós, vós, eles são os pronomes do plural. Os pronomes oblíquos, eles exercem a função de objeto, diferente dos pronomes pessoais do caso reto, que exercem a função de sujeito. Quais são esses pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, le, se, si, consigo. Esses são os pronomes oblíquos do singular. No plural, nós temos nos, conosco, vos, convoscos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Observem que todos esses que estão grifados aqui, eles são pronomes oblíquos, ok? E existe uma regra da colocação pronominal que diz que nós não podemos começar a oração com pronome oblíquo. Então, aqui realmente já tem um erro. Eu não posso falar, por exemplo, se prepare começando uma oração. Por quê? Porque se é pronome oblíquo. E há um outro problema também com essa frase. Eles te avisaram, observe que eu tenho aqui a segunda pessoa, vou te enganar, também tenho aqui a segunda pessoa, e esse se é terceira pessoa. Eu preciso manter o paralelismo entre esses pronomes. Então, obviamente, a frase está errada. Vamos observar as nossas alternativas e tentar achar a resposta que se encaixa. A letra A diz: eles lhe avisam. Esse lhe, ele funciona como objeto indireto. E quem avisa, avisa alguém. Então, não estaria correto de qualquer forma dentro da oração. Prepare-se, vou enganar-te. Também não estariam... O prepare-se estaria correto, mas o enganar-te não estaria correto. Eles te avisaram, prepara-te, vou lhe enganar. Percebe que eu também não mantenho aqui o paralelismo verbal. Ó. Eu tenho T, segunda pessoa, T, segunda pessoa, mas aqui eu iria para a terceira pessoa, também está errado. A letra C diz... Eles o avisam, terceira pessoa, prepara-te, também tem um erro aqui, né? Não mantém o paralelismo dos pronomes. Eles avisam no, prepare-se, vou lhe enganar, também não mantém o paralelismo, né? A letra E diz assim, eles o avisam, terceira pessoa, prepare-se, observe que eu não estou começando uma oração com esse pronome, então está correto. Vou enganá-lo. Aqui também terceira pessoa, portanto, a nossa resposta correta é a letra E. Só pode ser ela a nossa resposta. Vamos à próxima questão. Ela diz assim. Então, vamos à questão 3. Analise a capa de um folder de uma campanha de trânsito. Vamos observar o que diz aqui. Segurança da criança no trânsito. Criança no trânsito, eu cuido, eu respeito. Deixa eu deixar grifada essa frase aqui que nós vamos analisar. Eu cuido, eu respeito. Observe o enunciado. Explicitando-se os complementos dos verbos em eu cuido, eu respeito, obtém-se em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Meus queridos, se nós colocássemos em evidência os objetos desses verbos, cuidar e respeitar. Respeita e cuida de quem? Das crianças, né? Então, eu cuido da criança, eu respeito a criança. Mas se nós substituirmos a palavra criança por um pronome pessoal do caso oblíquo, qual seria a forma correta? Vamos analisar aqui as alternativas. A letra A diz assim, eu a cuido, e aqui já tem um erro, porque quem cuida, cuida de alguém. Então, certo seria dizer, eu cuido dela, e não eu a cuido. Eu cuido dela, aqui está correta, letra B, mas eu lhe respeito, a gente já viu que esse lhe aqui, ele exerce a função de objeto indireto. E quem respeita, respeita
alguém, né? Então, o certo seria eu a respeito. Mas vamos observar a letra C. Eu cuido dela, eu a respeito. Nesse caso, tanto dela está correto, quanto esse pronome oblíquo a, portanto, a nossa resposta é, sem dúvidas, a letra C. As outras, a letra D diz, eu lhe cuido e respeito, e estaria faltando um pronome, né, na letra D. E a letra E, eu cuido e respeito-a. Eu não posso usar esse pronome esse pronome oblíquo para os dois verbos, então ela estaria errada de qualquer maneira. A única alternativa correta, letra C. Certo? Vamos à nossa próxima questão. As florestas ergueram braços peludos para esconder-te com ciúmes do sol. E a tua carne triste se desbotou nos seios, recém-chegados do fundo das selvas. Preparam do teu olhar as noites da Amazônia, mornas e imensas. No teu corpo longo, ficou dormindo a sombra das 5 estrelas do cruzeiro. O mato acorda do teu sangue, sonhos de tribo desaparecidas, filha de raças anônimas, que se misturaram em grandes adultérios. E erras sem rumo, assim, pelas beiras do rio, que teus antepassados te deixaram de herança. O vento desarruma os teus cabelos soltos e modela um vestido da intimidade do teu corpo exato. À noite, o rio te chama, e então te entregas à água preguiçosamente, como uma flor selvagem ante a curiosidade das estrelas. Texto aí do Raul Bopp. Vamos lá, a nossa questão, ela diz assim: à noite, o rio te chama. No verso, o eu lírico dirige-se a um interlocutor no singular. Se esse interlocutor tivesse no plural, o verso estaria corretamente reescrito, conservando-se o mesmo modo e tempo verbais em. Vamos observar aqui, pessoal, à noite o rio te chama. Deixa eu deixar grifado aqui esse T. Você observa que é um pronome oblíquo de segunda pessoa, certo? Quem é o plural do T? O plural de eu, nós. O plural de tu, vós. O plural de ele, eles. Portanto, nós temos que conjugar esse verbo chamar na segunda pessoa do plural, que é o vós, mantendo o mesmo tempo verbal, que no caso aqui é o presente. Vamos lá? A letra A diz o seguinte: à noite o rio vos chamou. Esse vos está correto, só que aqui nós temos um verbo que está no pretérito, né? E o verbo lá está no presente, então não estaria correto. À noite o rio vos chamam, no plural, estaria errado, né? À noite o rio vos chamais, né? No passado, à noite o rio vos chama. Aqui, neste caso, o verbo está no presente, portanto, a única alternativa correta é a letra D. A chamastes estaria no passado, também não estaria correto, portanto, a única alternativa correta é a letra D. Hoje nós vimos os assuntos importantíssimos para a UEA, nós estudamos aí a morfologia, revisamos alguns conceitos com relação aos verbos e aos pronomes, esses que são assuntos importantíssimos aí para o vestibular da UEA. Lembre-se de revisar também aqueles assuntos que são relacionados a esses assuntos que nós trabalhamos hoje, como a colocação pronominal e a conjugação dos verbos. Lembre-se que, quanto à colocação pronominal, é interessante você revisar os conceitos de próclise, mesóclise e ênclise e saber exatamente como usar os pronomes oblíquos que nós estudamos na aula de hoje. Certo? Siga, portanto, o Preveste em todas as nossas redes sociais. Foi um prazer. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.